Pessoal, hoje tem um bate-papo muito gostoso com minhas amigas. Ao meu lado, a pastora Lilian Bucater de Macedo e a nossa querida Nívia Soares. E nós três somos amigas há muitos anos, já demos boas risadas aqui, relembrando, né, meninas? Não vamos contar há quanto tempo anos nós somos amigas, não, viu, gente? E a gente está se aproximando do nosso Congresso de Adoração e Intercessão Diante do Trono. E esse ano o tema é muito especial, algo que Deus terminou, né, de revelar ao meu coração depois de uma viagem que eu fiz aos Estados Unidos, em Kansas, num ministério chamado IHOP, Casa Internacional de Oração. Nívia, você já esteve lá no IHOP em Kansas, aliás, foi você quem trouxe para mim assim, essa notícia de que era muito bom, de que valia a pena ir. Conta pra gente como foi a sua experiência lá no IHOP. Foi tremendo poder entrar num ambiente onde o que se faz é orar, adorar e servir a comunidade. Essa é a visão da igreja e aquela comunidade particularmente, eles entraram dentro dessa visão de uma forma muito profunda. Então é uma comunidade onde se enfatiza muito o ensino da palavra e é um ambiente assim absolutamente maravilhoso. E o que nós vimos ali foi algo que nós não víamos há muito tempo, algo que nós não sentíamos há muito tempo. Foi uma presença do Senhor muito linda, muito transformadora ali, né? Tem muitos jovens que vão de diversas partes do mundo para estudarem na faculdade que eles têm, né? E a ênfase é toda essa, toda uma disciplina, né, que se volta para a palavra de Deus, para a oração, para o jejum e para a adoração como um estilo de vida, não apenas algo que se faz esporadicamente, mas um estilo de vida que atrai a presença de Deus. E como resultado disso, a gente tem podido ter testemunhos lá, né, daquilo que é feito, daquilo que acontece na sociedade ali, do que está acontecendo na cidade, do que Deus está movendo, não apenas lá, mas em diversos outros lugares do mundo onde a oração 24 horas por 7 é feita. É um milagre de Deus mesmo, é o atrair a presença de Deus, é a igreja entrando no seu lugar, no lugar que lhe é devido. Não sei se você sentiu assim, mas eu me senti tão confirmada. Sim. Às vezes a gente é muito encorajado quando a gente encontra outras pessoas de outras partes do mundo, outros ministérios, caminhando na mesma direção, vivendo aquilo que a gente anseia, aquilo que a gente também está buscando. Eu me senti muito confirmada ali. E você também, né, Lilian? Teve uma experiência maravilhosa ali no IHOP e se tornou quase um sonho para você, né, Lilian? Na verdade, nós já tínhamos o IHOP dentro dos nossos corações, né? Essa visão de adoração, de permanecermos adorando ao Senhor na presença horas dele. E horas e horas. A gente já vivia isso aqui no Brasil, Sim, né, amiga? Alguns lá no CTM, DT, nós tínhamos o relógio de oração, ficávamos horas, dias na presença do Senhor. Outros ministérios nossos aqui do Brasil, como Gideões e tantos outros, que já têm vivido essa realidade. Então, quando nós chegamos lá no IHOP, nós fomos também por indicação da Nívia. Fomos lá passar o ano novo lá, conhecer a visão. Quando nós chegamos lá e vimos todos aqueles 25 mil jovens reunidos, líderes do mundo inteiro adorando com tanta intensidade e simplicidade, e entramos na casa de oração e vimos ali 24 horas funcionando aquele ambiente, aquela atmosfera de adoração, aquela atmosfera profética, a presença de Deus ali muito forte. Eu falei com meu marido: meu amor, essa é minha casa. Cheguei em casa, aqui é a casa dos Davizinhos, né? A gente não tem vontade de ir embora. Isso, eu chorei muito. E o líder do IHOP perguntou pro João, pro meu esposo, por que ela chora tanto? Aí ele falou: ela não quer mais ir embora daqui. Aí ele falou assim: todos os adoradores do mundo falam isso. Então a gente realmente já tinha essa visão no nosso coração e achávamos que éramos só nós. Quando nós chegamos no IHOP e conhecemos, a gente pensa: poxa, isso é algo do Espírito Santo. Isso é um mover do Espírito Santo, é um mover bíblico, porque é bíblico, casa de oração, e está acontecendo no mundo inteiro.
E é lindo nós podermos ver lá no congresso pessoas do Oriente Médio, da Ásia, do mundo inteiro participando dessa visão e levando a casa de oração, o modelo das 24/7 para as suas cidades, para as suas igrejas. E nós voltamos de lá apaixonados pela visão, eu e o João, meu esposo, e com esse desejo no coração, vamos fazer com que Belo Horizonte, que o Brasil tenha essa visão 24/7, vamos levantar, tocar essa trombeta. E quando a Ana foi agora, aí pronto. O Senhor selou, o Senhor né? selou Ele tem esse propósito. O tempo perfeito. Eu fico pensando, o nome, né, do Diante do Trono é um nome muito forte. É uma expressão bíblica que aparece várias vezes, especialmente no Apocalipse. E quando você vai estudar o que acontece diante do trono, é exatamente a adoração e intercessão incessantes. Fala que o trono, a sala do trono é cercada, é cheia do incenso, né? E do som dos louvores, do novo cântico diante do Senhor, as orações dos santos e a adoração ao nosso Deus. Então, eu fico pensando, né, quando eu vou montando, vendo as peças se juntarem, fico pensando, será que foi para um tempo como esse? Finalmente estamos chegando, né, naquilo que Deus quer fazer por meio do Diante do Trono, da voz, da plataforma, da influência que Deus tem nos dado, né, trazer o entendimento do que é viver diante do trono, né, adorar e orar incessantemente, sem parar. E o nome, então, do congresso, o tema é 24/7. E teve uma madrugada dessas que o Senhor até me deu uma canção. Linda, 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 que fala, né? No altar da adoração, no altar da intercessão, na tenda do encontro, porque aí a gente volta àquela figura lá do deserto, né? Do tabernáculo de Moisés, aonde a ordem era: a chama arderá continuamente no altar, não se apagará continuamente, né? Na tenda do encontro, na sala do trono, né? 24 horas, 7 dias, né? Sem cessar, dia e noite, sem cessar, adoração, intercessão. Ana, eu entendo que a razão pela qual nós nascemos é para adorar ao Senhor sem cessar. Então, Diante do Trono nasceu, né, há muitos anos atrás, no seu coração, e ensinou a nação a adorar. Nós também, né, Nívia, ministrando o Brasil inteiro, ensinando a nação a adorar o Senhor. E agora o Senhor está nos chamando para voltarmos ao início de tudo, né, lá, biblicamente falando, a voltarmos como igreja, a nos tornarmos casa de oração. É verdade. 24 horas, 7 dias por semana, sem parar de adorar, sem parar de orar e buscar a presença dEle. Trouxe essa palavra de quando Jesus entra no templo e ele começa a derrubar as mesas, começa a fazer toda aquela bagunça santa, né? E o que ele diz é que a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E eu creio que o Senhor está virando as mesas, a gente tem podido ver. A gente tem podido ver o Senhor nos arrancando aquilo que nos rouba da presença dEle, nos rouba do propósito pelo qual a gente existe, pelo qual a igreja foi feita, pelo qual os adoradores, os músicos, cantores foram feitos. Nosso propósito não é gerar lucro e nem gerar olhares para nós mesmos, mas o propósito da nossa existência é que olhem para Ele e sejam iluminados e não sejam confundidos. É que a igreja se volte os olhares para aquele que tem olhos como de fogo, pés como de bronze, aquele que era, é e há de vir, aquele que é o alfa, o ômega, o início e o fim de todas as coisas. Eu creio que o nosso objetivo ele vai ser alcançado como igreja quando a gente permitir mesmo que o Senhor derrube as mesas, que Ele nos arranque daquilo que a gente está acostumado, daquilo que nos faz bem, e nos leve de volta a esse lugar de contemplação onde a gente olha para Ele e a gente é tão inspirado que a gente não tem outra escapatória a não ser adorar, a não ser se render, né? E anunciar essa grandeza, essa beleza do Senhor para todas as nações da terra. Eu acredito que nós,
quando nós começamos, né, o ministério, a gente não tinha uma outra motivação, uma outra ambição, senão ministrar ao Senhor. E ministrar ao próximo, aos homens, era uma consequência, como um testemunho. Mas ministrar ao Senhor era aquela motivação inicial e continua sendo. Nós não somos cantoras para fazer uma performance, né? Eu posso dizer aqui, ao longo desses quase 20 anos de ministério, eu nunca subi, seja num palco, numa plataforma de uma igreja ou de um evento, como um show. Não é? Mas sempre como um altar em que eu estou ministrando ao Senhor. Mas eu me preocupo, Nívia, com a nova geração que olha para nós e vê uma referência o quê? De uma carreira. E eu acredito que a casa de oração, falar sobre esse ministério ao Senhor, sobre essa adoração contínua, incessante, sobre esse prazer, esse deleite de estar horas e horas diante do Senhor, pode nos ajudar a resgatar essa geração. Amém. Que pode ter perdido a motivação correta, que pode estar buscando, não é, os meios, pode estar buscando a fama, o recurso, a realização própria. E a casa de oração fala de assumirmos turnos, de nos revezarmos diante do Senhor. E quem é que vai assumir um turno numa casa de oração? Não é? Pode ser a qualquer hora do dia, longe mas às vezes até de madrugada. Longe das luzes, longe. Só nós e Deus ali na presença do Pessoas Senhor. que vão ter a motivação curada, a motivação correta, em que o Senhor, esse prazer nele, ministrar a Ele, vai ser o nosso alvo, o nosso desejo. Né? E nós temos lá no IHOP, em Kansas, vários exemplos de adoradores que têm uma influência gigantesca no mundo. Eu escuto os CDs, por exemplo, da Misty Edwards, né, o J.J. Thomas, outros ministros de lá, que tem pouco tempo que eles começaram a sair para ministrar em outros lugares. Eu me lembro que a Misty fez um propósito diante do Senhor de não viajar. Ela ficou anos, quase 14 anos só ali na casa de Ela começou a viajar agora, porque até ano passado. Até então a gente não sabia dessa notícia. É verdade. Então, assim, sabe, Deus, ele não precisa dos nossos esquemas humanos. Se Ele quer nos usar, Ele nos usa com a gente dentro do nosso quarto, no nosso secreto, né? E Ele é quem resolve se Ele vai para onde Ele vai nos levar, quando e como. E tudo isso é a partir desse lugar. E qual o tamanho da voz que Ele quer nos dar. Eu acredito que hoje quem almeja gravar um CD, não é que isso é errado, mas a motivação deve ser: Senhor, usa como que o Senhor quiser. Eu não preciso ser famoso para estar cumprindo o que o Senhor tem para mim. Exatamente. O tamanho do alcance que o Senhor quiser dar para essas canções, para minha vida, o Senhor é que vai determinar. Verdade. Isso eu acho que só pode vir de um coração curado, um coração que se satisfaz na presença de Deus. E eu creio que quando a gente descobre o quanto a presença de Deus nos preenche a nossa necessidade de sermos vistos, preenche as nossas necessidades físicas, né? Tudo aquilo que a gente necessita está em buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? E a presença dele satisfaz a nossa alma. Esse anseio que o músico e o cantor às vezes têm de ser ouvido por outros, de ser reconhecido, é a presença de Deus que satisfaz esse anseio. E a gente não precisa lançar isso sobre pessoas, porque quando a gente tem o Senhor, quando a gente está em contato constante com essa presença de Deus, Ele nos cura, Ele nos supre, Ele nos basta, e a gente vai ser livre para poder ser usado por Deus. Amém. De fato, a partir daí. Aqui no Brasil mesmo, em várias partes do mundo, esse mover do Espírito tem acontecido há quase 2 décadas, né? E o céu se abre realmente nas cidades onde o corpo de Cristo possui uma torre de oração, uma casa de oração, com turnos, e 24 horas o Senhor é adorado, as orações são levantadas. Lá em Israel nós temos a torre de oração, em Jerusalém. Só em Jerusalém são 9 torres que eu conheço, de adoração e oração ininterruptas, né? Mas o que eu queria dizer? Que o IHOP tem 15 anos de adoração e oração ininterruptas, e eles têm assim um modo de unir a adoração e a intercessão com a música que é muito especial. Então não importa o método,
Não importa como essa casa de oração funciona, a outra funciona, tudo é de Deus, é o mover do Espírito. Glória a Deus. E cada casa, cada lugar, cada cultura vai ter a sua peculiaridade. Mas nós podemos aprender com o IHOP, principalmente nós que somos músicos, cantores. A maneira como eles fazem é muito, muito especial. Eu entendi que eles buscaram aquilo que fizesse com que a oração fosse algo aprazível. Porque Isaías fala que ele nos daria gozo na sua casa de oração. E muitas vezes a gente aqui no Brasil tem assim, reunião de oração, não vou. Isso é pro outro. Né? Só que o IHOP desenvolveu essa maneira de fazer com a música, a oração, a adoração juntas se tornam algo aprazível, algo que você nem vê a hora passar. Né? Então a maneira de profetizar, de interceder junto com a música é algo realmente assim estratégico. E eu quero convidar você que está nos assistindo a fazer o treinamento para a casa de oração. Principalmente os músicos, né, Nívia? Os pastores que estão nos assistindo, ou você que é do Ministério de Louvor da igreja, fale com seu líder. Quem sabe a igreja mesmo tem a visão de enviar você. Se você é músico, cantor, intercessor, venha participar do treinamento para a casa de oração. Vai acontecer nos dias 27 e 28 de março. E o pastor Elcio Lodos e a pastora Jaque Lodos, que a gente conhece, são a bênção, né? Eles vêm do IHOP para nos treinar, para nos ensinar. E as inscrições já estão abertas no site diantedotrono.com e você vai estar em contato principalmente com a pastora Lilian, que está à frente dos turnos que nós estaremos realizando na casa de oração. Ou seja, vem para o treinamento e se quiser e puder, fique mais uma semana, porque dos dias 2, 3 e 4 de abril nós teremos uma casa de oração funcionando durante o nosso congresso na Páscoa. Então, faça a sua inscrição para o treinamento, venha aprender e eu tenho certeza que o Senhor vai espalhar essa visão, essa unção, essa estratégia, vai multiplicar para rasgar os céus do Brasil. Amém. E nosso desejo, né, que vocês venham participar desse treinamento, que vocês aprendam a adorar ao Senhor 24/7 e fiquem para participar da casa de oração durante o congresso, que vão ser dias maravilhosos. Nosso desejo é não parar mais. Amém. Amigas, olha, no programa que vem a gente continua papeando, porque você já viu, amiga quando encontra, amiga mulher quando encontra. É verdade.